Olá, meus amados e amadas, estamos na festa de Pentecoste. E a pergunta que nos fazemos: como viver Pentecoste? Após 50 dias da Páscoa do Senhor, enfim chegamos ao dia tão desejado para nós cristãos, que marca, que configura o nascimento da igreja. A igreja nasce com a efusão do Espírito Santo. Por isso dizemos que a igreja ela é cristocêntrica, porque o Cristo está ao centro. Ela é pneumatológica, pneumos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sopra e conduz a sua igreja. Cristocêntrica, pneumatológica e eclesiológica. A eclesia, a reunião, o encontro dos irmãos em torno da palavra, em torno do seu corpo e do seu sangue, corpo e sangue de Cristo, para celebrar o sacrifício do Senhor, pois aonde 2 ou mais estão reunidos, ali o Senhor está no meio deles. Pentecostes. Me permito ler um texto de Santo Irineu, bispo, do século II, o envio do Espírito Santo. Ao dar a seus discípulos poder para que fizesse os homens renascerem em Deus, o Senhor lhes disse: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus prometera por meio dos profetas que nos últimos tempos derramaria seu Espírito sobre seus servos e servas para que recebesse o dom da profecia. Por isso o Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus. Por isso, e para isso se fez Filho do homem, habitando-se com ele a conviver com o gênero humano, a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim renovava os homens, segundo a vontade do Pai, fazendo-se passar da sua antiga condição para a vida nova em Cristo. A festa que celebramos domingo passado, a Ascensão do Senhor, marca a subida de Jesus Cristo aos céus, o Filho que senta à direita do Pai. Mas no próprio Evangelho de São João, que não nos deixa só, mas nos deixa o seu defensor, nos deixa o seu advogado, o Espírito Santo Paráclito, Consolador, que irá descer sobre os apóstolos e Maria, que estavam juntos orando no cenáculo. E ali irá manifestar-se nos apóstolos, irá manifestar-se nos discípulos uma alegria imensa. Diz o texto bíblico que aqueles que olhavam não compreendiam e alguns até maliciosos julgavam que eles estivessem bêbados, alcoolizados, fora de si. Mas não é verdade. É a alegria do Espírito Santo que trazia para eles o fulgor, a força, a alegria, todo o dinamismo da igreja que é movida pelo Espírito Santo. São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Eis porque naquele dia todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as raças mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus, o Espírito Santo Paráclito, que nos torna capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo, em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim, como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida,
jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça enviada do alto. O Espírito Santo que vem do alto, que pousa sobre os apóstolos, sobre os discípulos, como uma pomba, que traz a paz, que anuncia a paz, mas ao mesmo tempo o fogo que queima, que incendeia, que traz ao coração deles o acalento, o calor, o mimo de Deus, o carinho de Deus, o afago de Deus. Com efeito, nossos corpos receberam pela água do batismo aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito. Então o corpo recebeu a água pelo batismo e o Espírito recebeu o fogo pelo crisma, pelo sacramento do crisma, pelo Espírito Santo, por Pentecostes. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à Igreja, enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Por esse motivo, temos necessidade deste orvalho da graça de Deus para darmos fruto e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado da sua criatura. Quero sotorinear, parafrasear, o Espírito Santo responsável pelo cuidado da criatura de Deus. Nós, criaturas, nós, filhos e filhas amados de Deus. Filhos através do Filho, como diz o apóstolo Paulo, filhos adotivos do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Tendo assim recebido pelo Espírito Santo a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Essa é a missão da Igreja hoje, no século XXI. Frutificarmos, multiplicarmos e enviarmos os dons do Espírito Santo de Deus aos confins da terra, até o fim deste tempo, até a finitude de nossas vidas, sermos Espírito Santo aonde quer que nós estejamos. Peçamos a Deus, iluminados pela Trindade, que compreendamos a festa do Pentecostes, que compreendamos esse tempo da Igreja, que nós vivemos e revivemos e atualizamos e reatualizamos sempre, como um desejo que a Igreja jamais perca esse dinamismo e essa força, porque o que nos torna a Igreja de fato é o amor. É o amor que o Espírito Santo desceu e mandou através do próprio Deus sobre cada um de nós. Peçamos ao Senhor essa luz da verdade e da sabedoria, da inteligência, do conselho, do temor a Deus, que nunca falte sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como viver esse tempo de Pentecostes na igreja de hoje? Na amabilidade. O cristão é amável. Na confiabilidade. O cristão é confiável. No silêncio, o cristão é o guardador do silêncio da palavra de Deus. No anúncio, um silêncio, mas um silêncio que precede a palavra que o sucede. O anúncio do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. Como viver o Pentecostes no tempo de hoje, sendo homens e mulheres que têm o fogo abrasador na alma, mas que têm o corpo lavado pelo batismo. Batizados e crismados. Uma igreja crismada. Uma igreja pentecostal. Uma igreja
que tem em si a essência, o fogo do Espírito Santo. Assim desejamos que a nossa igreja seja profética. Uma igreja profética em tempos onde escutamos tantas más notícias ou falsas notícias, uma igreja que fala a verdade, que anuncia a verdade, mas que também denuncia o ódio, a violência, o aborto, a eutanásia. Uma igreja que denuncia toda forma de violência, de prostituição, de abuso, toda forma de promoção contra a vida. Ser um homem e uma mulher da igreja neste tempo de Pentecoste é ser um fogo que divide o mal do bem, para que não confundamos o joio com o trigo. Que Deus abençoe a cada um de nós. E esse espírito de Pentecoste, que é o espírito da igreja, desça também aí, na sua casa, onde você nos acompanha. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, uma boa festa de Pentecostes e que nós permaneçamos assim, iluminados pelo Espírito Santo, abrasados pelo Espírito Santo. Uma igreja profética que anuncia, que denuncia e que acima de tudo ama, pois o amor é o principal elemento que nos torna filhos e filhas amados de Deus. Deus abençoe, um ótimo abraço.